teorias e técnicas de grupo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós já falamos em outras aulas, apenas para dar, assim, uma efetividade do conteúdo, porque é muito importante quando a gente fala sobre o psicodrama. A sociometria, o que vem a ser a sociometria? Então, ela é a medida dos relacionamentos e ela faz o quê? Ela descreve e mede a dinâmica dos grupos com relações sociais e a dinâmica inter e intragrupal. Nesse teste, ele chama teste sociométrico, é dessa forma que ela mede. E através também do sociograma, que é a representação gráfica. Mas, Claudineia, como que é feito esse teste sociométrico? Esse teste sociométrico, ele tem que ter questões para respostas positiva, negativa e neutra, e as perguntas, elas devem ser em consenso. Uma vez respondida, ela se faz um trabalho individualmente para se saber o porquê da resposta que aquele participante do grupo colocou. E o sociograma, a partir da resposta de todo o grupo, é avaliado o sociograma, faz-se uma representação gráfica, vocês lembram que nós já conversamos também sobre isso, quando nós estávamos em sala de aula. Então, se faz uma representação gráfica. Como seria essa representação gráfica? Com um gráfico mesmo, para falar quais são aquelas respostas que precisam, que são importantes para que durante os trabalhos desenvolvidos dentro do grupo, eu possa fazer ações e intervenções para o crescimento desse grupo. Temos também a sociatria. O que vem a ser a sociatria? É o tratamento dos sistemas sociais, tratamento da relação e dos vínculos. Quais são os vínculos, as relações dentro do grupo e quais são os vínculos realmente que foram efetivados dentro deste grupo? Ele pode ser aplicado através do método psicodrama, que é o foco no indivíduo e seus papéis, vamos falar, já falamos algumas aulas e vamos reforçar bastante essa aula. O sociodrama, que é o foco do grupo, com ênfase nos papéis intencionais, naquele papel a qual ele realmente tem a intenção de desenvolver ou de representar, e tem a psicoterapia de grupo, que é com alternância dentro do foco do grupo. Temos a sociodinâmica, que é uma estrutura e funcionamento dos grupos sociais, dos grupos isolados e também das associações dentro deste grupo. Qual é o método? É o role-playing, que são jogos de papéis. Esse jogo role-playing, normalmente, ele é mais desenvolvido, tá? Ele é mais desenvolvido dentro das organizações, dentro de empresas. É um jogo dramático de papéis, realizado em situações imaginárias. Auxilia na explicitação de conflitos, resolve expectativas contraditórias de papéis e colocar-se no lugar do outro. E aí nós falamos que é como se fosse um teatro espontâneo. São jogos que nós chamamos relacionados a jogos ou jogos empresariais. Esse role-playing, mesmo que se tenha jogos focado dentro das organizações, nós podemos desenvolver esses jogos também para ser aplicado dentro de um grupo terapêutico ou de um grupo psicoterápico, sem problema nenhum. Pode falar. Alguém está com dúvida? Moreno, com a vasta, cultura e das ideias dele, filosóficas e religiosas, ele tem uma paixão muito grande, tinha uma paixão muito grande pelo teatro, bem como sua inclinação para a pesquisa e investigação sobre as inter-relações humanas que contribuíram para o desenvolvimento da sistematização do trabalho que nós chamamos que é o projeto socionômico. Então, esse projeto socionômico, ele tem também os seus objetivos. O que vem a ser esse projeto socionômico? Ele é aplicado no teatro, tá, espontâneo, através da socionomia, que nós vamos falar também sobre isso, e aí nós temos a sociodinâmica, a sociometria e a sociatria. A sociodinâmica, que é os jogos de papéis,
E aí que nós falamos daquele teste, né? E aquele teste que nós falamos que tem que usar a perceptual, que é a percepção que o indivíduo teve relacionado aos resultados obtidos. A sociometria, que já falamos também, e ela é bastante utilizada dentro do psicodrama. E a sociatria, que ela é o roleplay, que é mais utilizado dentro das organizações, dentro dos jogos empresariais, podendo também ser desenvolvidos para outros tipos de grupo. Então, por que existe esse projeto socionômico? O que vem a ser esse projeto? Ele é criado a partir do desenvolvimento e expansão das pesquisas de Moreno com os projetos do teatro de espontaneidade. Então, no teatro de espontaneidade, ele já existia o processo socionômico. Está entrando vários alunos aqui, eu tenho que parar um pouquinho para aceitá-los. Tem também que nós falamos do processo terapêutico, o processo de espontaneidade e o teatro terapêutico, cada um com o seu objetivo. Temos a psicoterapia em grupo, temos também a da sociometria e da psicodrama em público, do público. E aí, nós vamos dar também ênfase que o projeto socionômico ou socionomia é a mesma coisa, ele deve ser compreendido de acordo com o que Moreno fala. Que para sua melhor compreensão, ele fala o seguinte, olha que legal, gente. O sócio é do latim socius, que significa o quê? Companheiro. E a ionomia, ele fala o quê? A lei, o regulamento. E isso significa que o termo se refere às leis do desenvolvimento das relações. Então, essas relações, essas relações, ela quer dizer que está relacionada à socionomia, ela está relacionada à lei, ao regulamento daquele grupo. Quando nós falamos do grupo, nós falamos, inclusive, do contexto geral daquele grupo. Como falamos nas aulas anteriores, esse contexto é necessário para que o coordenador do grupo, o terapeuta, ele consiga dar o encaminhamento, a condução do grupo de uma forma mais assertiva. Moreno também, ele pretendia fazer o uso dessa teoria socionomia como meio de verificação do florescimento, de como floresce, né, o desenvolvimento e a solidificação das relações interpessoais, que é a relação do indivíduo com o grupo, e do modo como o sujeito, ele vivencia esse processo. Mas que processo? O processo dele trabalhar em grupo, o processo dele relacionar com outras pessoas, com outros indivíduos, com diferentes contextos. Porque cada indivíduo, quando ele chega no grupo, ele tem uma história, ele traz expectativas, frustrações, desejos diferentes do que o meu colega que está participando. Então, o que ele pretende realmente é verificar o florescimento, o crescimento desse sujeito, o desenvolvimento e o modo que ele vivencia isso. Ele caracteriza a socionomia, que é essa teoria a qual nós estamos falando, pela tentativa de interseccionalizar os aspectos subjetivos, psicológicos, objetivo e social do indivíduo em relação ao grupo. Então, ele pretende, com isso, com a socionomia, entender os aspectos que o indivíduo traz para dentro do grupo. O aspecto subjetivo, que é próprio do indivíduo e a qual ele não fica muito claro, ele não fica muito objetivo. O aspecto psicológico, que aquele indivíduo também traz. O objetivo que o indivíduo tem e como ele socializa, qual é a socialização desse indivíduo de uma forma geral. Se alguém quiser fazer pergunta, pode me parar, tá? Professor. Pretendia também trabalhar para fins da transformação social, fundamentada na espontaneidade, onde o indivíduo trazia, né, aquele papel do eu de uma forma muito espontânea e vai adquirindo ao longo da vida o reconhecimento, na verdade, do si mesmo.
Então, no momento que ele está agindo, ele está atuando, né? Atuando, entre aspas, de uma forma espontânea, ele assume o papel do eu e ele traz para esse contexto o eu que é o si mesmo, que a gente fala. Ele passa a ter o reconhecimento do seu eu. Professora? Então, a sociometria ou socionomia, ela subdivide em 3 ramos, que são, a sociometria, ela vem ser o quê? É uma técnica que ela permite discriminar quais são os aspectos que vão de encontro e ao agrado ou a desagrado de cada um. Então, a sociometria, ela é muito importante. Como eu falei anteriormente, lá naquele esquema do primeiro slide, o segundo slide, e ali é explicado isso, porque eu preciso saber conhecer o meu grupo, do que é do agrado dele, de cada indivíduo, e do que também é do desagrado, para que eu possa fazer um cenário do grupo ao qual eu vou trabalhar. Professora? Oi? Ah, você está me ouvindo? Estou super bem. Ah, tá. Boa noite. Eu não estou vendo nada, não está me exibindo nada para mim aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Não. Agora não. Sim. Ela não me escuta. Eu estou escutando todo mundo. Alguém falou, ela não me escuta, estou escutando. Ela estava chamando, só ela não estava escutando. Ai, que eu chamei. Eu estou dando. Não, tranquilo. Pode ser aqui, porque para mim está parecendo normal. Tem que verificar se não é um problema com o seu computador. É a Eliana, né, Eliana? Sou eu, para variar, né? Saudades, menina. Eu estou ouvindo pelo YouTube, porque não dá. Agora o Jonas que está me ajudando, coitado. Tá bom, então. Mas então, eu ouvi. Okay. Professora, não está aparecendo para ninguém, eu acho. Para mim também não tá. Tava antes. Pra mim Aqui para mim também está aparecendo. Eu tô vendo Estou também. vendo o slide. Para mim tá aparecendo. Ok. Eu vou dar continuidade. Para mim também tá aparecendo, mas eu tive que entrar de novo. Tenta entrar de novo, porque isso que eu falo, às umas vezes... 2 vezes a página. Tenta entrar de novo. F5. Então, nós temos, então, a sociometria, que é a partir do momento, né? Nós temos o sociodrama, que é o primeiro, né? Que nasce da sociometria. E que é o que é o sociodrama? É um método de ação grupal no qual os participantes, eles reagem perante as situações sociais espontâneas. O próprio nome diz, gente, sociodrama. Quando eu perguntar para vocês o que vem a ser o sociodrama, na verdade, ele é um método dentro do grupo para que o terapeuta, ele tenha o conhecimento de como aquele indivíduo, ele reage perante aos momentos sociais, dentro do contexto social, porque o grupo, ele é também considerado um contexto social. Todo mundo tá vendo? Eu não. Sim. Eu também não. Eu estou. Eu não. Eu tô conseguindo ver. Ok. Eu tô vendo. Psicoterapia de grupo. É a terapia coletiva, né, que não é aquela que nós falamos individual, ela inclui 3 universos, o indivíduo, o grupo e a sociedade. Reforçando, então, a psicoterapia de grupo é o indivíduo dentro do grupo, mas também para identificar, para tentar trabalhar como ele reage diante do grupo, que é o contexto também não só grupal, como social, para que também tenha intervenções e ações de melhorias para a convivência dele dentro da sociedade. E aí nós temos que dizer que nesse universo, né, que o ser humano se desenvolve e faz a maioria de suas atividades. Então, na terapia coletiva, ele faz as atividades dele dentro desse contexto. Porém, desse contexto, quando ele fala que é nesses universos, que é no indivíduo, no grupo e na sociedade, que o indivíduo faz as suas atividades. É quando nós falamos lá no começo da segunda aula, que era o animal social. O indivíduo, nós, indivíduos, temos esta habilidade de conviver em sociedade e precisamos conviver com o outro, conviver em sociedade. Porque é através dessa convivência da sociedade é que nós conseguimos interagir e fazer mudanças
ou melhorias na nossa forma, né, no nosso comportamento, nas nossas atitudes e na nossa fala. E nós temos o terceiro e último, que é o psicodrama, que é a psicoterapia de grupo também. Os pacientes escolhem os papéis, esta é a diferença. Aqui, os pacientes escolhem o papel, lá não. Aqui, os pacientes, eles escolhem o papel que vão desempenhar na dramatização, e nesse papel, ele tem uma forte situação emocional. Então, o papel qual ele vai escolher vai trazer para eles oportunidade de se colocar, que é considerado também espontâneo, e vai dar a oportunidade para o terapeuta para ele identificar, olha lá, os sintomas ou sentimentos que afloram no relacionamento entre os participantes. Então, no momento que, da psicoterapia de grupo, que cada um escolhe o seu papel, naquele momento, ele vai ser muito importante para o terapeuta, porque através disso, o terapeuta começa a desenvolver, né, ações, novamente, intervenções, de acordo com o que começa a emergir dentro do grupo. Conta a história. Professora, tá travando Oi. bastante a aula. Hã? Pode falar. Ela disse que está travando muito a aula. Tá travando? É. Então, mas para mim aqui não. Eliana, tenta entrar e sair e entrar de novo, fazendo um favor. Ah, mas aí se eu não conseguir entrar? Consegue. Tá. Alguém mais está travando? Tá Quem que tá falando aí? Pra mim tá normal. travando. Também tá normal. Tá normal? Eu tento entrar, eu acho que deve ser o de vocês, Nossa, viu? tá travando bastante. Quem tá falando? Ela não tá ouvindo também. Mas para mim eu liberei todos vocês. Então, o psicodrama conta a história. Olha como é que é interessante a história, gente. Que com essa prática foi levada ao público pela primeira vez, que é o estilo que a gente fala, comédia dell'arte no século XVII. E foi um teatro dramático de Viena, olha que legal, onde Moreno fez uma apresentação sozinho, sem roteiro nem apresentação. Então, preparação. No palco, foi quando nós conversamos que ele convidava a plateia para participar. No palco, existia apenas uma poltrona, né, com um trono, e junto dela, em cima da poltrona, tinha uma coroa. E nessa coroa, ele fazia o quê? Aí ele chamava o grupo para participar, né, quem estava, que a gente chama-se de público, e cada um espontaneamente, olha, teatro espontâneo, espontaneamente representava o papel de rei. E esse rei, através do papel, ele era julgado pelos próprios espectadores, pelos próprios grupos, espectadores aqui tá errado, tá? Pelos próprios grupos, sendo julgado digno ou não do trono. Então, ele vinha com a espontaneidade que cada participante, ou espectador, ou público, ele participasse da sua encenação. Ele faria a sua encenação, né? Então, a gente falava que era uma representação catártica, apoiada na espontaneidade. O que vem a ser essa apresentação catártica? Essa apresentação catártica eram sentimentos, emoções que fluíam, né, que já eram existentes, mas elas acabavam fluindo, trazendo para o seu consciente e para que auxiliasse na resolução de muitos problemas. E esse trabalho, ele serviu para confirmar realmente a hipótese de Moreno de que a atuação dramática de conflitos, que é a teoria de papéis, propicia uma melhor visualização dos mesmos e de suas soluções possíveis. Então, durante essa dramatização, o que estava representando, ele poderia visualizar melhor as suas emoções, o que emergia, e provavelmente trazer soluções para aquilo. Caso não existisse solução, ou ele tivesse alguma, não é que existisse, não emergisse, ficaria ali. Em uma situação do grupo, ela ia acabar emergindo. Mas o grupo, ele
também auxiliava durante o processo necessário para alguma ação, intervenção, por ser um teatro espontâneo. Ficou comprovado que o encontro espontâneo, o compartilhamento de angústias e o processo criativo grupal são agentes terapêuticos que possibilitam os resgates de energias perdidas. Então, no espontâneo, eu trazia as minhas angústias, junto com o contexto grupal, que era o grupo. Na verdade, quando eu tinha aqueles grupos, é como se eles fossem os meus cúmplices diante daquela situação. São agentes terapêuticos e possibilitava o resgate das energias perdidas. E a representação desses papéis já desgastados e a busca de novas maneiras de atuar no meio social. Então, eu deixava papéis que traziam sofrimento para mim e eu passava a assumir papéis que eu conseguia atuar de uma forma que eu me sentisse melhor, mais satisfeitos dentro do contexto social. E os alicerces teóricos... Professora, Oi, Bê. desculpa incomodar, é que a Nicole falou que a internet dela caiu e ela tentou entrar de novo para você aceitar ela. Não, mas aqui não está aparecendo para mim para aceitar. Não, vou falar com ela então. Não, não tá, viu? Ó, nos alicerces teóricos do psicodrama, ele tem a espontaneidade, ele tem a teoria de papéis, a tele, que nós já vamos reforçar, a empatia, o co-inconsciente e a matriz de identidade. O que vem a ser a espontaneidade e criatividade? São conceitos que ele vai variar de indivíduo para indivíduo e as situações enfrentadas por cada um, funcionando como um catalisador psicológico. Cada indivíduo, ele vai ter a sua história, ele vai ter a sua espontaneidade e ele vai ter a sua criatividade. Por que fala que cada um vai funcionar como catalisador psicológico? Porque cada um, ele vai utilizar a quantidade, a qualidade do esforço, da emoção para uma determinada cena é individual. Às vezes, eu vou representar uma cena que vai de acordo com a criatividade e espontaneidade, que para mim eu não vou colocar muita qualidade, muito enfrentamento, porque para mim é uma coisa muito bem resolvida, né? Mas existe alguém que precisa ter um enfrentamento muito mais intenso. Então, como é uma necessidade de um enfrentamento mais intenso, ele vai colocar uma qualidade, uma quantidade muito maior. E todos nós precisamos disso. Tanto que ele cita como exemplo o parto. Por que o parto? O parto, todo mundo sabe que é uma coisa natural, né? Hoje a gente vê que existem muitos partos que são feitos, inclusive, que a gente fala que é o parto natural. Independente de ser a forma do parto, é necessário que tenha uma espontaneidade, que o corpo é espontâneo, mas tem que ter uma atuação de criatividade de acordo com a reação de determinado bebê, determinada forma que aquele bebê vai nascer. Existem partos que, às vezes, você vai para o parto natural, parto normal, e é necessário emergência para que eu tome uma atitude para ter um parto cesárea. Porque se eu não tiver essa atitude, essa criatividade, que é o que ele fala, esse bebê, ele pode ter a vida dele comprometida. Como comprometida? Ele pode vir a óbito. Se eu não ter uma atitude, uma criatividade muito rápida, ele pode ter até sequelas para o resto da sua vida. Então, a espontaneidade, a criatividade vai depender também de cada indivíduo. Por isso que é necessário, quando nós falamos de determinados especialistas, que eles precisam ter essa espontaneidade, mas a criatividade para que ele tenha a atitude, a ação no momento necessário, para que não interfira na sua vida. E aí também a privação. O que vai acontecer com a privação da espontaneidade? Quando nós privamos essa espontaneidade, nós acabamos gerando o papel de alienação. Ele pode se tornar, o indivíduo
indivíduo alienado. Falta de reconhecimento de vontade própria, ele pode ter insegurança diante das suas atitudes. Então, existem sequelas que podem ser desenvolvidas, que podem ser desencadeadas. Ele dá o exemplo do parto, mas eu não estou falando só de parto. Eu posso falar também da criança durante o seu desenvolvimento. Moreno utiliza muito desenvolvimento infantil para explicar o que pode deixar de sequelas, entre aspas, o que pode desencadear de sofrimento, de frustração, conforme as atitudes daqueles que estão junto da criança, responsáveis pelo seu desenvolvimento. Ele cita o parto como exemplo, mas também o desenvolvimento da criança diante disso. A teoria dos papéis. A tomada da adoção do papel, que é role taking, já pronto. Então, nesse tomada do papel, ele deixa muito bem claro que já está pronto. Nós não temos como mudar esse papel. Eu tenho que fazer a imitação do papel diante daquilo que já está descrito. Vamos dar um exemplo? As novelas, as séries. As séries são consideradas a tomada ou adoção de papel, onde cada ator, ele já tem o seu papel pré-definido e ele não pode mudar o papel, porque ele já está disponível. Então, como exemplo, podemos citar os atores de filmes, de novelas. E nós temos o roleplay, que é o jogo de papel. É uma representação ou desempenho que permite certo grau de liberdade. Um certo grau de liberdade. Então, eu tenho o papel pré-definido, porém, eu posso mudar a fala no decorrer da representação, sem problema nenhum. Claudineia, mas essa já está escrito? Ele pode estar escrito e eu tenho essa liberdade de mudá-lo durante a minha representação. E aí tem a criação dos papéis, que é o role creating. Permite alto grau de liberdade, deixando à margem a iniciativa pessoal, como no caso do ator espontâneo, como nós explicamos. O primeiro, gente, quando eu falei ator, não é o ator espontâneo, tá? O teatro espontâneo é aquele que não tem pré-definido e ele vai assumindo o papel de acordo com a sua história, de acordo com o que ele venha a escolher o papel a ser assumido. Então, deixa eu reforçar a diferença de role taking e o role creating. O role taking, ele já tem que a tomada de adoção de papel, lembre-se, adoção de papel. Ele tem já tudo pré-definido. Ele vai atuar da forma que está escrito. Quando eu tenho a criação do papel, eu tenho a liberdade, tá, de mudar a forma da minha representação ou a minha fala, porque ele é um papel espontâneo. Eu posso criá-lo no momento da minha atuação. Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, professora. Obrigada, Giovana. Tudo certo. Claudineia. Oi, É o bem. Eduardo. Oi, Eduardo. Aí tentando entrar, não apareceu mais nenhuma aluna aí para alguma solicitação para você? Agora apareceram muitas. Amanda, agora sim, Elizabeth, Nicole, Isadora, Isabel. Agora sim. Mas obrigado, hein? Olha, Isabelle deu falha, tá? Eu tenho que pedir novamente. Nós temos a tele, como discutimos também, tele ou tele. Tá? Professora, a senhora está me ouvindo? Oi? Estou me ouvindo bem. Para mim, está aparecendo que alguém na reunião deixará que você ingresse. Só que aí eu estou conseguindo ouvir a senhora, só que está numa tela que é como se eu não estivesse na aula. Para mim também, professora. Mas eu estou aqui. E aí, que gostoso, né? É muito bom receber vocês em casa, viu, gente? Vocês não têm ideia. E a capacidade, então, o tele é capacidade de se perceber os acontecimentos e as inter-relações entre as pessoas de uma forma muito clara, muito objetiva. Ainda que tais fatos, eles não ocorram de forma verbalmente expressa ou fisicamente perceptível. Então, ele quer dizer que eu posso perceber o outro de uma forma muito clara e objetiva. Eu posso criar o meu conceito
mesmo não sendo verbalmente ou fisicamente expresso, tá? Mas eu posso criar o meu conceito em relação ao outro indivíduo. Ele passa, o TEL ele tem muito a ver com a percepção. Eu até coloquei esse desenhinho aqui, já por causa, a Juliana também, ela está com dificuldade, Hayashi, ela está com dificuldade de entrar, tá? A Isabelle Correia também. Eu aceito e dá falha ao admitir. As duas. Então, o TEL, ele está muito ligado à nossa percepção. Professora, desculpa atrapalhar a senhora mais uma vez. A senhora postou o slide da aula de hoje? É que como eu não consigo acompanhar, aí eu vou tentar entrar pelo slide para eu acompanhar daqui do meu computador. Alguns você vai ver que eu fiquei pequenas mudanças só, mas ele está aí. Tá? Então Sempre eu coloco os slides das aulas, sempre eu coloco um dia antes, eu libero para vocês tanto a apostilinha quanto o slide e a atividade. Essa semana não teremos atividade, porque eu vou discutir uma atividade para vocês no final. Mas um dia antes vocês podem ter acesso aos slides que eu já deixo prontinho, tá? Então, a TEL já foi. E aí nós temos a empatia. O TEL, ele é confundido às vezes com a empatia. O TEL, ele é a percepção que eu tenho em relação ao determinado indivíduo, de uma forma objetiva. Oi, Amanda. Então, o que vem a ser a empatia? Só reforçando, é a capacidade de um indivíduo para verificar a situação de outra pessoa e ter uma percepção imediata do que ele sentiria caso estivesse naquela situação. Então, até essa figura eu gostei muito, foi bem escolhida, eu acredito que eu escolhi bem, porque a empatia é você sentir com o coração do outro. Todas as aulas vocês vão observar que quando a gente fala relacionado a teorias e técnicas de grupo, sempre vai se falar da empatia. Porque alguns, diante de alguma situação, eles vão ter mais dificuldades, outros vão ter mais facilidades. E cabe a nós, como terapeutas, como condutores de grupo, ter a empatia de procurar se aproximar, não estou dizendo emocionalmente, não estou dizendo fisicamente, mas profissionalmente, de uma forma assertiva, para que você traga esse indivíduo para dentro do grupo e para que ele consiga fazer parte, fazer uma pertença, ele pertencer no grupo. E tem o consciente, refere-se às vivências e sentimentos conscientes e inconscientes, que são comuns entre as pessoas, no caso, entre as pessoas do grupo terapêutico. O consciente, nós falamos, ele está muito ligado a Freud, tá? Por isso que ele é muito utilizado normalmente em grupos terapêuticos. Então, ele explica aqui o que vem a ser o consciente. O consciente é uma experimentação que você tem de comum de ideias dentro do grupo, junto com outros indivíduos, com um ou mais indivíduos, de uma forma consciente. Eu concordei com a ideia dele e eu tenho consciência disso. Mas eu tenho também o inconsciente, que ele é o quê? Ele tem fantasias e desejos vivenciados dentro do grupo, porém é de forma inconsciente. Vai chegar um momento dentro do grupo que ele vai se tornar consciente. Por que ele vai se tornar? Porque ele vai emergir. Ele vai acabar fluindo e a partir deste momento ele começa a sentir-se mais sinérgico ainda dentro do grupo, mais pertencente dentro deste grupo. Alguns papéis ficam inibidos, olha, pelas exigências do meio e circunstâncias da nossa vida, necessitando, posteriormente, terem sua energia vital liberada, o que seria a função primordial do psicodrama. Então, reforçando, muito durante as nossas vivências, aqui não vamos falar de nada positivos ou negativos, não é esse o nosso objetivo, mas falar que tem exigências que no decorrer da nossa vida, ela acaba exigindo muito mais e às vezes a gente não tem facilidade para assimilar. E aí entra o papel do psicodrama.
que são 5 fases distintas. Olha, tem até uns desenhinhos que eu coloquei, que são as fases, gente, do desenvolvimento infantil. Olha que lindo! A primeira fase, mãe e bebê são percebidos por este como correspondentes, atuando mãe como um ego auxiliar. Então, o bebê vê ele como a mãe. Então, a mãe, neste momento, ela está inteira relacionada ao bebê. Tanto que a mãe, ela é considerada o ego auxiliar. Aí nós temos a segunda fase, que a criança, ela já começa a concentrar sua atenção no outro, porém, ela não reconhece a si mesmo. É quando a gente pega alguma criança e você, às vezes, coloca ela em frente ao espelho e ela não se reconhece. Ela tenta brincar, ela tenta balbuciar. Ela não reconhece que é ela. Ela acredita que seja uma outra pessoa, um outro bebê. E aí nós temos aí a terceira, que aí é diferente. A fase do espelho, quando fantasia e a realidade se distanciam da percepção da criança, trazendo a capacidade de abstração. Então, na terceira fase, ela já começa a se reconhecer no espelho. Ela já tem o reconhecimento, né, que aquela imagem do espelho é a sua imagem. E aí nós temos a fase em que desempenha o papel do outro imaginariamente. Ela utiliza a fantasia. Nós observamos nas crianças, e ela está desenvolvendo o eu dela, tá? Neste momento, ela está em todas essas fases. Que a criança, ela brinca com os brinquedos de uma forma que a gente trabalha muito isso em ludoterapia, essas fases. Muito a gente trabalha em ludoterapia. Então, quando ela faz essa quarta fase, vocês observam que a gente brinca fantasiando. Você fala assim, bebe água, ela dá um copinho para você beber água. O copo está vazio, mas você finge que está bebendo, faz de conta, né? Não finge que está bebendo e fala, estava uma delícia essa água, ou esse suco estava uma delícia. Ela fica feliz da vida. Por quê? Porque ela tem, neste momento, um papel de imaginário, é a fantasia dela. E nós temos a quinta e última fase, é a fase que é a inversão, né, de papel. Aí ela já está completa para o papel dela. É quando essa criança, ela já começa a desenvolver o seu papel. Ela já está apta a desenvolver ao seu papel e saber as fases, a diferença de um adulto e a diferença de uma criança. Caiu. Caiu para vocês também? Para mim, Caiu. Agora eu tô vendo a senhora. Oi! Oi! Gente, vocês não sabem como a gente tem saudade de vocês, viu? Muita saudade. Também tem. Vamos lá. Caiu de novo. Passa. Professora, a senhora pode explicar novamente o tele? Posso, vamos parar ali então, tá? Legal, eu gosto que pergunte, viu? Aqui. O tele é quando, olha, vamos ler bem o que está escrito aqui. É a capacidade que um indivíduo tem de perceber os acontecimentos e as interrelações, pode ser o objetivo, pode ser subjetivo, pode ser objetivo, pode ser crenças, não importa, entre as pessoas. E através disso, através dessa observação, não precisa ser a forma que o outro fala, ou não precisa ser a forma física, que ele percebe fisicamente. Então, o tele é a percepção que eu tenho em relação ao outro indivíduo. É a minha forma de perceber o outro. Conseguiu entender? É que, na verdade, é bem parecido com a empatia, então me confunde. Legal. Então, o tele, ele é a forma que eu percebo o outro. Tanto que eu coloquei essa figura aqui, porque quem está falando? É Ana Paula. Ana Paula, legal. Ana Paula, a forma que eu vejo o outro é diferente da forma, por exemplo, o Eduardo está aqui. A forma que eu vejo o Eduardo, que eu percebo o Eduardo, é diferente da sua forma de perceber o Eduardo. Por quê? Quando eu vou perceber o outro,
eu vou perceber o outro através das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios, da minha forma de vivência, tá? E a forma que você vai perceber o outro é a mesma coisa. Então, nós vimos, às vezes fazemos uma percepção do Eduardo de uma forma totalmente diferente. Por isso que eu coloquei essa figura. Um fala que é 6, o outro fala que é 9. Qual que está certo, qual que está errado? Não tem. Porque cada indivíduo, ele tem a sua forma de perceber diferente. A empatia, ela confunde mesmo. Concordo com você, Ana Paula. Qual que é a diferença? A empatia já não é isso. A empatia é eu perceber o sentimento do outro, a emoção do outro, e eu sentir a emoção que realmente o outro está sentindo. Eu ser, como eu posso assim, eu ser empático, não. Eu ser inteiro na forma do outro agir. Eu vou te dar um exemplo, Ana Paula, é um dos exemplos que eu mais gosto, porque eu vivenciei isso no velório do meu pai. Há 15 anos atrás, eu perdi meu pai com 64 anos, infarto fulminante, um homem muito forte, e era o paizão. E aí, Ana Paula, chegaram parentes que variam mais de 20 anos que não se viam. E nós estávamos naquele momento de muita dor, né? Da perda, o luto mesmo. E às vezes, eu não estou dizendo que os meus parentes, familiares não estavam sentindo, mas era uma forma diferente. Porém, naquele momento, o que eu observei muito? Conversas, risadas, ficavam no canto do local que estava sendo velado, e criança corria para cá, e criança corria para lá. Então, isto é uma demonstração de que não está empático por aquele momento de dor a qual eu estava passando. Tudo bem? O que seria? Eles poderiam sentir, estavam sentindo? Estavam, mas de uma forma diferente. Se retirar e conversar, dar risada, lembrar, fora do contexto do velório, na parte externa a qual estava acontecendo o velório. Então, a empatia é quando você realmente... Olha, empatia é sentir com o coração do outro. É quando você está inteiro, realmente, sentindo, procurando, pelo menos, sentir o que o outro está sentindo. Você conseguiu entender, Ana Paula? Consegui sim, professora, obrigada. Aí você vai entender mais ainda. Por exemplo, o meu sentimento de dor era o mesmo dos meus irmãos, que eu tenho 4 irmãos. Era... Percebe? Aí, quando eu vou para você, Ana Paula, aqui, vamos voltar aqui no tele. A forma que eu observo, que eu percebo o Eduardo, que eu senti como exemplo, vai ser a mesma forma que o meu irmão Rodrigo vai perceber o Eduardo? Não, não vai. Porque a percepção dele, a forma de idade, de crescer, tudo é diferente. Ele é um indivíduo diferente. Mas aqui, no momento da dor e da emoção, era a mesma coisa. Tudo bem? Perfeito, entendi. Professora. Oi, bem. É como se o tele eu visse a pessoa como se eu estivesse de fora. E aí a empatia é como se eu visse ela de dentro. Aline, perfeito. Olha, Ana Paula, se pega isso que a Aline falou. Gente, eu falo que eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito. Eu vou usar sempre esse seu conceito, Aline, esse exemplo. O tele é quando realmente eu vejo o outro de fora. E a empatia é quando eu vejo o outro por dentro. É isso mesmo. Perfeito, Aline. Gente, às vezes eu chamo o nome, é porque aparece para mim aqui no pretinho mais firme, tá? Essas fases das crianças, vocês entenderam? Sim. Ok. E essas 5 fases distintas, eu até coloquei esses desenhos para elaboração. Por quê? A gente consegue observar, gente, eu sou apaixonada por criança, tá? E eu tenho, inclusive, curso de extensão em ludoterapia. Esses desenhos, a gente já consegue perceber, olha, as fases da criança. Percebem que o primeiro desenho não está nada definido ainda. Ela está em seu desenvolvimento intenso. O segundo, olha, ela já consegue, olha, pinturas maravilhosas, elas já conseguem, olha, já elaborar e desenhar
A Elizabeth, toda noite você faz, toda aula você faz companhia para mim, que eu te vejo sempre, viu, Elizabeth? Ó, aqui. E olha, ela já consegue desenhar uma pessoa. Então, a gente observa o desenvolvimento, conseguimos perceber muito claro. Então, aí ele fala assim, ó, o Moreno, né? As diversas técnicas dramáticas foram criadas para serem correspondência direta com as etapas do desenvolvimento psíquico das 5 fases distintas. Então, quando ele fez essas técnicas dramáticas, Moreno ele fez baseado nessas 5 fases, porque ele acredita que o nosso papel, quando a gente traz e começa a desempenhá-lo como ator, ele está ligado a essas 5 fases anteriores que eu passei para vocês. Estamos quase terminando. Todo processo psicodramático, ele tem o objetivo de levar o protagonista, que é o ator, ao envolvimento com a experiência vivenciada no momento, desempendindo a energia vital inibida pelos acontecimentos do passado. Então, reforçando esse processo psicodramático, ele vem para liberar, né, acontecimentos passados que poderiam trazer para seu sofrimento. Vocês lembram que nós comentamos nas aulas passadas que o foco é muito isso, fazer com que o indivíduo libere situações que traga sofrimento para que ele possa se tornar um indivíduo feliz. E ele traz 3 modalidades, reforçando também anteriores. O psicodrama, ele vem para fazer o tratamento de conflitos individuais. O sociodrama, reforçando, olha lá, conflitos dos grupos sociais, como está dentro do contexto social. E o roleplay, que é o treinamento utilizado no campo organizacional. Eu já usei o roleplay relacionado a grupos, tá? Que não sejam no contexto organizacional, a grupo espontâneo. Como que eu utilizava? Não tinha papéis definidos, porém, 2 dos participantes, eles assumiam determinados papéis. Quando eles traziam, em algum momento eu solicitava que eles trocassem, eles fizessem a inversão desses papéis. Porque se percebia em algum momento que estava existindo um conflito, falamos também em aulas anteriores, relacionado a um indivíduo e outro. E quando eles começavam a assumir papéis de conflitos que poderia vir a prejudicar o grupo, eu solicitava essa inversão de papéis. Como que eu fazia isso? Eu percebia que um era mais incisivo, ele tinha uma voz mais firme, e o outro, ele era mais, eu posso dizer assim, ele era mais tranquilo. Durante o jogo a qual estava sendo aplicado, eu mudava de grupo mesmo. Eu falava assim, aqui nós estamos tirando o líder. Quem que é o líder do grupo? É o Eduardo. E quem que é o mais tranquilo desse grupo? Eu chamava alguém, tá, que eu percebi que estava liderando e perguntava. É a Beatriz Mariano. Então, aí eu pedia, eu falei, olha, então, Eduardo, eu fazia uma forma estratégica e chamava o Eduardo para vir para o outro grupo, convidava de uma forma estratégica que ele não percebesse e que naquele grupo ele não poderia dar tanta opinião, ele não ia ser o líder, não ia ter papel de liderança, então ele não poderia ter, ele teria que trabalhar isso nele. E o outro, ele vinha e ele tinha que assumir o papel de liderança, ele tinha que fazer com que o grupo dele fosse o diferencial em relação ao outro grupo, que era o grupo 2, tá? Então, são estratégias que nós podemos desenvolver no desencadear do processo do grupo. E as 3 fases da ação dramática divide, né, em 3 fases distintas, que é o aquecimento, é quando se prepara, se prendam muito nessas 3 fases, por favor. É quando se prepara o grupo para a entrada em ação, com a escolha da cena a ser desempenhada, do enredo e do protagonista. Quando é teatro espontâneo, nós não conseguimos fazer isso. Conseguimos oferecer conteúdos que eu digo assim, instrumentos, oferecer, está ali, disposto, porém o enredo vai ser desenvolvido pelo grupo espontâneo. Tá? A terapia em grupo, ou a psicoterapia em grupo,
você pode fazer com que tenha já o cenário, o protagonista, já tudo desenvolvido. Temos a representação. Propriamente dita, atua-se em cena dramática no maior nível de espontaneidade possível. Então, eu assumo a cena. O que é essa espontaneidade? Não é o teatro espontâneo. Ele pode ter, naquele teatro terapêutico, o do grupo, ele pode ter papéis, tá? Definidos, mas ele vai agir da forma espontânea dele. Ele vai trazer da forma que ele melhor representar. Dentro do teatro espontâneo, ele pode utilizar total espontaneidade, não necessariamente vai estar o enredo. Ele vai criar o enredo no teatro espontâneo, na apresentação espontânea, de acordo com o que vier naquele momento, naquela situação. E o compartilhamento. O grupo e a plateia participam conjuntamente após o quê? As suas percepções. Então, quando existe um compartilhamento do grupo e da plateia, e acaba dando, a Juliana está com dificuldade de entrar. A Juliana está entrando e saindo, coitada, ela está tentando, viu? Mas ela não tá conseguindo entrar. Eles conseguem dar, a gente fala isso de fechamento, lembra? Então, existe o compartilhamento do grupo e da plateia e colocar, após as representações, quais foram as percepções que aconteceram, que eles tiveram diante dessa representação. Por isso que, em alguns momentos, na aula anterior, nós falávamos que o grupo ele acaba auxiliando nas soluções de muitas situações que elas acabam emergindo no momento da apresentação. E compõe a cena dramática. O protagonista, que pode ser um indivíduo, dupla ou grupo. Eu gosto sempre de dupla, tá? De grupo, eu acho assim que pode, às vezes, acabar interferindo em um ou outro, mas eu posso trabalhar em grupo, como eu trabalhei com o grupo A com o grupo B, sem problema nenhum. 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Mas eu gosto muito também de fazer de uma forma diferente, que é trabalhar em dupla. Tem o cenário, elaborado pelo grupo, com os materiais disponíveis, mediante as informações do protagonista sobre a cena real a ser transcrita no palco. Então, já existe uma já pré-escrita a cena, ou o que eles têm que desenvolver, e eles têm que utilizar, no cenário deles, aqueles instrumentos que já estão dispostos para ele. Claudineia, os instrumentos já ficam preparados? Depende de cada situação. Eu posso, de repente, pedir que eles construam um boneco de acordo com o perfil X. Eu faço o perfil do boneco. Eu deixo ali bola de isopor, eu deixo cabelo, eu deixo tecido. Eles vão acabar desenvolvendo de acordo com os instrumentos que estão expostos para que eles utilizem. O diretor, que aí é o papel do coordenador do grupo ou psicoterapeuta, e o público, que é o grupo terapêutico. O grupo é quando eu estou fazendo individualmente ou eu estou fazendo em dupla. E o grupo terapêutico, ou fazendo um grupo, é aquele grupo a qual ele está sendo, o Pedro está entrando agora, e ele está participando dentro desse contexto. E a dramaturgia do ser e os insights coletivos. Essa figura... ela representou muito o que vem a ser insight. Alguém sabe me dizer o que vem a ser insight? Hã? Não. É uma situação... Desculpa, estava ativado no mudo. O insight é a compreensão de um problema pela captação mental dos elementos. Exatamente. E ao grupo, no caso. Espontâneo. Né? Isso. Eu não lembro. Quem falou foi a Beatriz Mariana. Beatriz, eu não lembro o seu nome, de repente, a hora que eu te vejo, eu falo, Beatriz. Isso é um insight. É exatamente o que você falou. A única coisa que só que faça, que é uma situação imediata, espontânea, tá? Que é uma coisa que você não lembrava e, de repente, ela vem na sua cabeça. Me deu insight. Então, é uma prática orientada pelas emoções do grupo
E criação conjunta, ela busca o quê? Promover estados espontâneos, discriminar e integrar o individual com o coletivo, o mundo interno com a realidade compartilhada. Então, dentro do contexto, olha como é lindo, gente. Dentro do contexto, eu, Claudineia, estou participando de todo esse grupo. De repente, eu ouço uma voz ali, eu falo, gente, de quem é essa voz? De quem é essa voz? Eliana, percebe? Quando eu falei Eliana, aquilo foi um insight. Então, aquele momento, ele serve, quando está no contexto do grupo, ele serve, vai vir vários insights, porque vão surgir situações que elas ainda com o decorrer da minha infância, da minha adolescência, ela ficou guardada, ela não emergiu, e vão surgir situações que elas podem ocorrer, que acaba sendo insight. E ele vai vir do mundo interno do indivíduo e vai vir ser compartilhado junto com o grupo a qual ele está. E essa ideia, gente, de produzir esse insight é cognitivo, pode ser cognitivo, comportamental, comunicação verbal ou não verbal. Ela não precisa. Claudineia, por que esse insight, como que eu vou perceber o insight não verbal? Como que eu posso perceber o insight não verbal, gente? Quem quer falar? Pelo meio de uma epifania? Meio de? Uma epifania? Sim, pode ser. Uma ideia, no caso, se fosse uma empresa, uma ideia que norteia algo novo, porém ela teve por meio de uma epifania, não de uma palavra ou algo que alguém falou para ela ter essa ideia. Pode ser, só que você vai perceber a partir do momento que, por isso que eu falei pode ser, que a expressão do outro, porque é não verbal, se ela foi aceita ou não pela expressão que o outro teve, tá? O insight, às vezes foi, quem que falou? Foi a Nicole? Foi a Ingrid. Ingrid, eu confundo você com a Nicole, tá? Eu sei que é você, que você fala, eu peço que eu imagino até você falando. Ô, Ingrid, por exemplo, assim, a hora que tá chegando, eu tô em sala de aula, você entra e fala, a Ingrid, né? Eu não falei Ingrid, mas eu tive uma expressão da minha feição, uma expressão, Gente, como que chama essa expressão? Expressão do rosto. Pela minha expressão... Facial. Expressão facial. Expressão facial, perfeito. A expressão facial é que eu gostei que a Ingrid chegou. De repente, você é a professora. Aí eu entro, quando ela veja a Claudineia entrar, você fez uma expressão mais séria. Então, essa expressão facial é que ela fala que é a não verbal, tá bom? A aparência física também contaria, no caso. Sim, sim. Posição do corpo. Perfeito. Gestos. Até a forma que você, quando está conversando com o outro, e quando te dá um insight, você bate nas costas do outro e fala, lembrei, né? E essa é uma expressão verbal. Ou, às vezes, eu bato nas costas do outro, não preciso nem falar o lembrei. Mas, se eu tiver não tiver tanta liberdade para isso, eu posso falar assim, ó, eu não tive tanto contato com o físico do outro de bater nas costas, mas a hora que eu fiz assim, é como se eu tive realmente um estalar do meu dedo, é como se eu tive um insight. É tipo um clique, professora. É um clique. E você sabe que eu tinha um professor que ele não gostava que falasse que era clique. Ele fala, não pode falar que é um clique, mas é um clique. Ó, deu um clique aqui. Gente, nós vamos terminando, nós estamos quase terminando já, porque hoje nós não vamos ter atividade, como eu falei para vocês. Olha, nós vamos falar de uma metodologia que é o Tatadrama. É uma terapia, tá? É uma metodologia, mas é uma terapia. A gente fala que é sistêmica. Por que ela é sistêmica? Ela não tem uma abordagem pré-definida e ela é do contexto brasileiro. Então, ela tem, assim, uma história muito legal, e isso é muito interessante nós trazermos para dentro de um desenvolvimento dentro do grupo, e vocês vão conhecer um pouquinho dessa metodologia, dessa terapia. Ela é considerada também um jogo, tá? Então, olha que lindo. Eu fiz colorido já, porque ela é bem isso mesmo.
É a arte de brincar, tecer emoções e transformar. Então, o Tatadrama, ele tem por base, não é que foi Platão, mas ela tem por base um pensamento do Platão que é: você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano de conversa. Então, olha que legal. Nós conhecemos as pessoas, ele diz, que é no momento do brincar. Por isso que muitas pessoas falam assim, a gente fala muito, né? Não deixe morrer a criança interior que você tem. E o Tatadrama, um dos objetivos dele é esse, é fazer com que venha a emergir a criança que você tem dentro de você. E como que ela surgiu? Olha que história linda! E é da psicóloga, tá? Eu salvei um link que eu vou colocar também na aula para que vocês tenham elas contando a história. É um link muito legal para quem tiver interesse, é só procurar Pé de Manga Tatadrama. E aí a Elisete Garcia, que é psicóloga, e que ela já era psicodramatista, e ela começou a fazer isso baseado na sua vida real. Então, ela começou a usar bonecos de pano, feitos de modo simples e artesanal, onde a pessoa tem que usar o quê? A sua espontaneidade, sua criatividade, olha, que surgiu a partir de uma viagem para Recife. Ela começou a inserir os bonecos na pesquisa realizada no município do Crato, envolvendo também o grupo de bonequeiras no Pé de Manga. Então, por que chama Pé de Manga? Quando eu comecei a estudar um pouco sobre Tatadrama, me surgiu muito essa dúvida, né? Então, por que é o nome Pé de Manga? Então, era numa região, a gente fala numa comunidade, onde não existia venda, que era assim que se chamava, né? Os locais, não se existia loja que vendesse essas bonecas. Então, as mulheres ou as adolescentes, elas trabalhavam na área rural, ou então até as próprias crianças trabalhavam na área rural. E nessa área rural, quando eles voltavam, elas batiam em algumas portas, né? Começaram com 5, perguntando se elas queriam fazer as bonecas. E começaram a se reunir debaixo de um pé de manga. E nesse pé de manga, quando eles começaram a perceber, tinham 40 mulheres fazendo essas bonecas. Só que a forma que elas faziam as bonecas, elas eram de uma forma que cada um ia fazendo uma parte dela. Um fazia o olho, outro fazia a cabeça, outro fazia a pé. Vocês vão ver no decorrer dos slides. Desde então, essas mulheres, elas são responsáveis pela produção desta matéria-prima, os bonecos em diferentes tipos, cores e formatos, e que foram se transformando de acordo com os grupos que empregam o método. Elas fazem a boneca se você quiser comprar para o grupo. Porém, você pode aplicar um método Tatadrama para que o próprio grupo desenvolva a sua boneca. Pode ser uma boneca desenvolvida por um grupo X, outra boneca, como eu dei o exemplo anterior, né? Mas bonecas de pano, essa da Tatadrama é boneca de pano. Ou como pode ser nos grupos terapêuticos, pode ser colocado individualmente, cada um fazer a sua boneca. Eu vou contar até uma historinha depois sobre isso, que é atual, tá? Da atualidade. As primeiras bonecas desse grupo de mulheres eram primitivas, pois nasceram de sua memória infantil. Com o tempo, as criações ganharam novas etnias, expressões, facial, tamanhos e trajes. Mas tem que ser o mais artesanal possível, tá? A diversidade faz com que os bonecos, eles possam atuar em vários contextos sociais. Então, idosos, eles podem fazer com adultos, com criança, com adolescentes, não importa. Porque cada um tem a sua história, cada um vai fazer a boneca de acordo com o seu contexto. Ele é fundamentado no ato de brincar. Então, ele traz a leveza no momento que você está fazendo a sua boneca. Gente, eu não imaginei como fica uma boneca se eu fizer, porque eu sou péssima em trabalhos manuais. Mas é preciso saber? Não. Eu vou trazer a minha espontaneidade, a minha criatividade, naquele momento que eu estiver desenvolvendo a minha boneca. O Tatadrama leva o indivíduo a ficar frente a frente com suas emoções. Possibilita
que cada um descubra ou redescubra quais são seus reais valores, desvinculados de modismos ou padrões estéticos e sociais. Hoje existe uma pedagogia que a gente chama de pedagogia Waldorf. Alguém já ouviu falar dessa pedagogia? Já. Essa pedagogia Waldorf, ela trabalha muito com esse tipo de metodologia, onde ela procura resgatar realmente os reais valores, né, que as crianças têm. A criança, ela vai até a fase da adolescência, que a criança tem baseado nos seus valores e não baseado no modismo atual. Tanto que ela desenvolve trabalhos artesanais, realmente. Fazem crochê, tanto menino quanto homens, meninas e meninos, fazem marcenaria. Eu me lembro que quando eu fazia a minha sexta para sétima, nós fazíamos uma atividade que não era o tratadrama, mas ela procurava resgatar os valores. Por exemplo, tinha aula de educação artística, tinha aula de eletricidade e tinha aula de prendas domésticas. Na prendas domésticas, a gente aprendia a fazer comida, a dar banho em bebê. Eu lembro que meu irmão tinha 6 meses, nós levamos o Rodrigo para dar banho. Ele nasceu, temporão, gente, ele nasceu 14 anos, eu tinha 12 para 13 anos. E aí, todos trabalhavam, tanto meninos quanto meninas, trabalhavam nesses contextos diferentes. Não era dividido, o menino vai para a eletricidade, menina para as prendas domésticas, não tinha isso. Tratadrama, ele trabalha com bonecas, porém a mesma coisa. Não tem questão de gênero, tá? Todos trabalham para desenvolver, porque nós temos que trazer as nossas emoções. E aí, esse aqui, ele tem um testemunho, né? Que ela fala assim, ó, eu senti muita alegria, prazer em relaxar, brincar os cheiros, né, que surgem, os tatos com vários objetos, e fazer o boneco de pano me faz entrar em contato mais uma vez com o amor. E gritar que venci esta maratona de hoje foi libertador. Então, ela fala que ela voltou realmente nas suas raízes. Naquele momento, ela sentiu alegria, de prazer, de relaxar, brincar os cheiros que surgiam no decorrer disso aqui. Aí, o tratadrama também, ele é muito aplicado em grupos de mulheres. E eu vou tentar ver se eu encontro essa história, tá? Mas essa história é real e ela veio e emergiu realmente durante essa metodologia, essa prática. E aí, ela era uma mulher que, durante a boneca dela, se eu fizer uma boneca, daqui 2 anos, eu vou fazer uma boneca diferente, porque vai depender das emoções que eu estou vivendo agora. E aí, ela fez uma boneca, ela fez o desenho da boneca dela, tudo, né? E eu lembro que ela colocou, se eu não me engano, foi uma personagem, se eu não me engano, tá? A personagem era Mulher Maravilha. E ela fazia parte desse grupo de mulheres, e que era uma terapia. E depois ela passou, acho que 1 ano ou 2 anos, não sei quantos anos, e ela retornou com esse grupo, com a boneca. E ela verbalizou para o grupo que ela era uma mulher que ela sofria violência doméstica, ela era muito agredida pelo esposo, e que a partir daquela terapia, ela se vestiu realmente da força que ela tinha para colocar fim no relacionamento. Colocar fim nesse relacionamento. E aí ele pedia para voltar e ela falava que ela não ia voltar. Ela teve um enfrentamento da situação. Antes, ele agredia, separavam, voltavam. Agredia, separavam e voltavam. Então, essa técnica, ela não é apenas para trazer em grupos X. Ela emerge muitas situações até de própria agressividade, de própria violência. E ela verbalizou. Então, ela revestiu realmente, ela elaborou, ela desenvolveu aquela boneca naquela pessoa a qual ela gostaria de ser, que ela queria ser. E essa terapia, esse momento, fez com que ela tivesse o enfrentamento e manter esse enfrentamento diante da situação da agressividade, da violência do esposo, do marido, né? E ela auxilia em quê? Na percepção do eu. Eu perceber o meu eu, como nós falamos antes.
Eu como eu mesmo, e não eu como outro. Qual é o meu valor para mim? Qual o meu valor diante da sociedade? Qual é o meu valor diante da minha família? Mas o mais importante que ela traz é a percepção que você tem de você, como indivíduo, como pessoa. E é através do autoconhecimento. Quando eu percebo a pessoa que eu sou, eu acabo tendo o autoconhecimento das minhas capacidades, das minhas competências, das minhas qualidades. E também ela auxilia no seu desenvolvimento. Do desenvolvimento físico, a gente biopsicossocial. Por que o biopsicossocial? Porque em muitos momentos nós desenvolvemos algumas doenças que são somatizadas, que interferem no nosso contexto biológico, né? E o psico é o nosso psicológico. E se eu não estou bem fisicamente, biologicamente, psicologicamente, socialmente, eu também estou debilitada. Então, ela auxilia no desenvolvimento biopsicossocial. Eu me livro das minhas doenças psicossomáticas, que eu somatizei, e ela auxilia, tá? Eu também, através do meu psicológico, eu começo a ter uma melhor saúde mental, que vai melhorar a minha saúde física, e socialmente eu consigo ter uma interação muito melhor, eu me aceitar dentro do contexto social. E aí, olha que linda essa figura. E aí é a criança interior. Então, reforçando o objetivo desse jogo, dessa metodologia, tá? Dessa técnica, ela é realmente para liberar a criança interior. Toda vez vocês observam que eu falo de andragogia, que é a aprendizagem do adulto. Isso é uma aprendizagem. A aprendizagem, ela não é ler e escrever. A aprendizagem é você reconhecer também as emoções, as suas competências, as suas capacidades, ter o seu autoconhecimento. Então, sempre, lembre-se, nós estamos falando do tratadrama, mas procure levar, se quando você for aplicar jogos, né, algumas técnicas, alguns jogos, algumas dinâmicas, procure utilizar muita cor, para que libere realmente, para que faça um trabalho terapêutico, para que libere aquela sensação de frustração, de sofrimento, e traga as cores que ela acaba trazendo energia, trazendo uma positividade. Tanto que eu falei o exemplo daquela mulher que ela sofria de violência, a cor da Mulher Maravilha, que cor que é a Mulher Maravilha? Quem sabe? É azul com estrelinha branca. Ela é azul? Vermelha, amarela. Exatamente. Ela é de cores fortes. Essas cores, elas acabam realmente te dar força para possíveis enfrentamentos, tá? São exemplos citados no Tratadrama. Leia um pouco, procurem conhecer um pouquinho, porque isso traz um enriquecimento até para nós mesmos. Infelizmente, em todas as aulas, não é só na nossa aula, não tem como a gente aplicar essa técnica, né, do Tratadrama. Mas eu cheguei a pegar, em uma aula, eu cheguei a pegar bonecas de panos de algumas colegas minhas e levar para mostrar a diferença que existe, né? Cada boneca ela tem o seu cenário. Vocês já pensaram alguém já deu boneca de presente para alguma criança? Hein? Eliana, você tem filha menina? 2 meninas, né, Eliana? Tenho. Quando você comprava boneca para uma e para outra, elas eram iguais? Era. Até a roupa tinha que ser iguais. Ok. Alguém já deu brinquedo para uma boneca para uma criança? Já. Elizabeth? Já. E quando você vai escolher a boneca para dar de presente, o que você faz? Eu escolho a mais colorida. A mais colorida. E que pareça com a pessoa. Com a criança. Exatamente. Eu me lembro que eu tive uma aluna, eu tenho uma aluna, né, a Aline, não sei se vocês conhecem, a Aline com Y, a Eliana conhece.
E a filhinha dela fez aniversário. E eu me lembro que eu fui no aniversário e levei o presente. Quando eu fui comprar a boneca, e a menina gosta muito de rosa. Aquele rosa bem forte mesmo, né? E aí eu me lembro, quando eu fui comprar a boneca, eu falei pro meu marido, eu olhei a boneca e falei, é essa aqui. Porque era muito, muito, muito parecida com a filhinha da Aline, com a Esther. É muito parecida com a Esther. Então, por quê? Porque a criança, ela traz a sua história. E o colorido, Elizabeth, é exatamente, a gente escolhe o colorido para que a criança goste realmente e espere, a gente espera que a criança tenha essa parte colorida naquelas 5 fases a quais nós falamos, que é do desenvolvimento infantil. Alguma dúvida? Não. Nós terminamos cedíssimo hoje, apesar que eu fico aqui até 9h30, tá? As dúvidas vocês vão tirando comigo, seja de aula ou não. Aline Garcia, alguma dúvida? Não, tranquilo, professora. Ana Paula? Não, tá tudo certo, professor. Angélica? Tá. Beatriz Mariano, tudo ok? Tudo certo, Débora? professora. Ok. Débora? Professora. Tudo bem, Eduardo? professora. Oi, bem, pode falar. Tudo bem também. Angélica, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, professora. Eduardo, tá aí. Eduardo Jesus. Oi, Eduardo, você Tudo tem bem, 2 tudo bem? Eduardos aqui. Ah, é que eu tô pelo norte também. Eliana, Estou aqui. Elivânia, alguma dúvida, Elivânia? Elizabeth, Tranquilo também, professora. Fernando, Gabriela, Tranquilo, professora. Gedivaldo, Giovana, Graciele, Tudo bem? tudo, que gostoso. Guilherme, Tudo certo. Ingrid, Tudo certo. Isadora, Tudo certo, professora. Janice, Tudo certo, professora. Jonas, ok, Juliane Góes, Tudo certo. Léo, Tudo certo. Mariodete, Matheus, Não. Natália Sabino, Tudo certo, tranquilo. Natália de novo, Nicole. Professora, eu fiquei sem internet, então eu não consegui pegar boa parte da aula. Aí eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu posso tirar dúvida semana que vem? Pode tirar dúvida até antes. Se precisar, vocês podem tirar dúvida até antes, sem problema nenhum, tá? Se tiver... Ok? Pedro, Roseli, Sayuri. Tá tranquilo. Vitória. Legal. Bastante gente da primeira série está aqui acessado e não estão... Bastante gente, tem muitos que estão acessando, mas vários da primeira série estão conectados, mas não estão em sala, hein? Eu quero reforçar, então, para vocês que... eu vou desligar, encerrando a aula, mas fiquem aqui para futuros recadinhos, não saiam não, tá?